Olá, meninas e meninos. Hoje a minha aula é sobre mitologia grega, mas eu estou dividindo-a em duas partes. Primeiro vou falar de alguns símbolos da mitologia que são importantes e seu significado, e depois vou contar uma linda história de amor da mitologia grega, tá? Olha só, o primeiro símbolo que eu escolhi, que vocês conhecem bem, é conhecido pelo caduceu de Hermés, que são duas cobras entrelaçadas num bastão, onde em cima tem duas asinhas. Esse bastão de Hermés, que é Mercúrio em Roma, ele recebeu de Apolo, né? Por quê? Porque ele foi o criador da lira e da flauta. Então ele, em reconhecimento, deu esse caduceu para Hermés, tá? E esse caduceu simboliza o equilíbrio entre forças antagônicas, por isso que tem duas cobras entrelaçadas. Hermés, vocês lembram, é o deus mensageiro, aquele que tem asinhas nas sandálias que fazem ele voar para levar suas mensagens. E leva nas mãos esse caduceu, esse bastão com duas cobras, tá? Caduceu no grego significa o bastão dos arautos. O que é arauto? Mensageiro. Então, caduceu significa mensageiro, o mensageiro, o bastão dos arautos, que vai levar a mensagem, né, para as pessoas. Bom, outro símbolo é o bastão de Asclépio ou Esculápio, mas esse tem uma cobra só, uma serpente só. É o símbolo da medicina, porque o Asclépio, ou Esculápio, vocês sabem, era o deus da cura. Ele foi aprendiz do centauro Quiron e com ele aprendeu a ciência médica. Vocês já viram isso, né? Mas, segundo a mitologia grega, por ele, além de promover a cura de seus pacientes, ainda ressuscitava pessoas no mundo dos mortos. Por isso ele foi castigado por Zeus. Ele foi morto pelos raios de Zeus e ele foi para o mundo dos mortos, tá? Bom, outro símbolo que não é tão conhecido, mas eu vou mandar porque significa o início e o término de tudo. É o símbolo de alfa e ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto, e ômega é a última letra do alfabeto. Então as duas letras estão entrelaçadas, uma referência ao início e ao fim de tudo que acontece na vida. E outro símbolo que vocês conhecem bem é a deusa Têmis, que é aquela deusa que está com os olhos vendados, segurando numa mão uma balança e noutra uma espada, que representa o quê? A justiça, a lei e os juramentos. Os olhos vendados, o que significa? Julgar todos igualmente, sem distinção. A balança que ela segura, o que significa? Simboliza a busca da igualdade, é o símbolo da justiça. E a espada? A espada representa a força, a ordem e a regra. E ela está com a espada para baixo, porque ela só levanta aquela espada se houver necessidade. Se não houver, não precisa, tá? Mas existe a força, a ordem e a regra. Têmis era uma titânide, pois era filha de Urano, que representa o céu, e de Gaia, que representa a terra, que eram dois titãs. Ela, a Têmis, era conhecida por sua sabedoria e imparcialidade. Ela foi a segunda esposa de Zeus. A primeira foi Metis e a terceira Hera. Vou falar um pouquinho das três esposas. A primeira, como eu falei, foi Metis, que era a deusa da saúde e proteção. A segunda, Têmis, que é essa aí, que é a deusa da justiça. E a terceira Hera, aquela deusa ciumenta, né? Que era a deusa dos nascimentos e dos casamentos, tá? Bom, agora eu vou contar a história de amor, que sabe como marcar o nome? Eros e Psique. Quem era Eros? Eros significa amor, tá? Era uma jovem, vocês vão ver. Eros vai dar origem, né, a erótico, erotismo, porque significa amor. E psique, já falei muitas vezes na aula, significa alma. Daí vem psicologia, psiquiatria, psicanálise, etc. Estudo da alma, tá? Eros também era conhecido como Cupido. Mas quando era Cupido, era representado como um menino, né? Carregando um arco com setas.
E os ferimentos provocados por essas setas que ele atirava despertava amor e paixão. Isso era o Cupido, mas que é a mesma coisa que Eros, só que Eros é representado já como um jovem, um belo jovem. Seria a força fundamental que garantiria a continuidade do mundo, porque ele é que mantém a coesão interna do cosmos desde o seu início. Na Teogonia de Hesíodo, tá? A teogonia, a origem, né, de Deus, a origem de tudo, Eros é considerado filho do caos e o Deus primordial. E fora ele, o Eros, que mantinha a coesão, que manteve no início de tudo a coesão, a união do cosmos. Se não fosse, né, o Eros, não haveria o mundo, porque não haveria essa união, essa coesão do cosmos. Posteriormente, Eros foi considerado filho da Afrodite e de Ares. Afrodite, amor, beleza. Era a deusa do amor e da beleza. Ares, o deus da guerra, morte e destruição. Então, duas coisas antagônicas, que eram os pais de Eros, né? A história que eu vou contar, Eros e Psique, está na famosa obra de Ovídio, escrita em 8 depois de Cristo, chamada Metamorfose. Já falei várias e várias vezes sobre essa metamorfose, que é composta de 11 livros, tá? Bom, vou começar. Psique era uma das 3 filhas do rei de Mileto, muito mais bela que as suas 2 irmãs. Tão bela que pessoas vinham de longe, de várias regiões, para lhe prestar homenagem. O que ofendeu a Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Então ela chamou seu filho Eros e enviou para fazer com que ela, a Psique, se apaixonasse pelo homem mais feio e mais vil da terra. Porém, ele foi lá, né, conhecê-la, né, para encomendar, né, esse homem feio e vil. Porém, quando a viu, Eros ficou profundamente apaixonado. Então, aí teve outro plano. Vocês vão ver lá no futuro. Enquanto isso, né, o pai de Psique estava preocupado. Por isso foi ao oráculo, para saber por que não aparecia nenhum pretendente para Psique, já que ela era tão bela e suas irmãs não tão belas já tinham casado. O oráculo, então, ordenou, oráculo, amando naturalmente de Afrodite, que ela ordenou? Ordenou que ela fosse abandonada no sopé de um monte, porque o seu destino seria casar com uma horrenda criatura que iria aparecer. A princípio, o pai se negou. Minha filha vai casar com uma horrenda criatura e viu ainda por cima e vou abandoná-la. Mas a própria filha, a Psique, falou, é meu destino, o oráculo mandou, eu vou. Então, ela foi deixada no sopé de um monte, sozinha. E lá adormeceu profundamente. Mas quando acordou, se viu já no alto desse monte, num lindo vale, onde ela viu à sua frente um maravilhoso castelo. Em seguida, ela foi levada para dentro desse castelo, conduzida por ajudantes invisíveis, pois só ouvia suas vozes. E quando anoiteceu, seu pretendente chegou e disse que a partir desse dia ele seria seu marido, mas que ele só viria à noite, pois ela não poderia jamais lhe ver o rosto. Apesar de Psique não ver o rosto do marido, ela teve uma linda noite de núpcias, que se repetiu por muitas e muitas noites depois. Ela vivia muito feliz, apesar de não conhecer o rosto do marido. Só que durante o dia, ela se sentia muito solitária. Por isso pediu ao marido se suas irmãs poderiam vir visitá-la. Ele consentiu, mas avisou para não falar nada, que ela não conhecia seu rosto. Tá. E elas foram lá visitar a irmã. Ficaram impressionadas com aquele luxo, aquela riqueza daquele lindo palácio.
E grande inveja nasceu em seus corações. E elas começaram a ir lá várias e várias vezes, mas acharam estranho, nunca viram o marido da irmã. E perguntaram, onde seu marido está? Pois vimos já aqui tantas vezes, nunca o vimos, desde a primeira visita. Então Psique, esquecendo do aviso do marido, disse que ela não conhecia o rosto do marido, só o via de noite, ele só vinha ter com ela de noite. Então nem ela o conhecia. Então as invejosas irmãs passaram a fazer a cabeça de Psique, colocar veneno dentro da cabeça dela, dizendo que para isso acontecer, ele deveria ser horrível, deveria ser um monstro, do jeito que o oráculo falou, uma pessoa horrível. Por isso que ele não mostrava o rosto. E tanto falaram, que certa noite, quando Eros dormia, ela pegou uma vela e uma faca, ele podia ser um monstro, para conhecer finalmente com quem estava casada. Acendeu a vela e quando olhou seu rosto, viu que ele era lindo, o homem mais lindo que ela viu na vida dela. E aí ele abriu os olhos e ficou assim, olhando para ela muito triste. E disse que ela desobedecera às suas ordens, tá? Ela desobedecera, não acreditara nele, ela preferiu acreditar nas irmãs. Então volta para tuas irmãs, já que preferes ouvir seus conselhos que os meus. Eu estou aqui contigo porque a minha mãe, né? Eu desobedeci a minha mãe. A minha mãe não queria que eu casasse com você. E eu desobedeci. E agora eu recebo essa retribuição de você. Falou assim. E fugiu pela janela e ela não viu mais. E aí ela viu a besteira que ela fez. Ela viu que ela ia ser uma pessoa muito infeliz, porque ela o amava muito. Por que ela desobedecera aos conselhos do marido? Então, o que ela fez? Até tentou se matar, se jogou no rio, não vou conseguir viver. Se jogou no rio, mas o rio levantou suas águas e a trouxeram de novo para a margem. Então ela não conseguiu morrer. Então, depois de muito sofrimento, o que eu faço da vida? Eu não consigo viver sem ele. Resolveu procurar a mãe de Eros, que ela soube pelo deus Pan, que era Afrodite. Afrodite a recebeu, pois já estava a par de tudo, mas continuava não concordando com o amor do filho por essa mortal, que diziam que era mais bela que ela. Psique humildemente pediu, implorou, o que poderia fazer para ser perdoada pelo seu filho Eros, porque ela o amava muito. Então, Afrodite propôs uma série de tarefas impossíveis de serem realizadas. E ela falou, só vou consentir na volta de Eros para você, se você conseguir resolver todas essas tarefas. A primeira tarefa foi separar por grãos, uma grande quantidade de grãos misturados, trigo, aveia, cevada, feijão, lentilha. Ela tinha que separar, era uma montanha desses grãos, e tinha que separar por qualidade, trigo num lado, aveia no outro, cevada. Isso teria que ser naquela noite. Se passasse aquela noite, já perderia, já estaria a tarefa não realizada. E aí ela viu, ela chorou assim, não vou conseguir nunca, nem meses, imagina numa noite. Estava chorando muito quando viu um exército de formigas fazendo essa tarefa para ela, que fizeram tudo aquilo naquela noite. Muito feliz e agradecida a quem ajudou, foi até Afrodite e disse, consegui, a tarefa está concluída. Então, ela lhe deu outra mais difícil ainda de realizar. Ela teria que atravessar um rio, lá na outra margem, onde estavam carneiros dourados, e tinha que cortar uma lã desses carneiros e trazer para ela. Então, ela disse assim, isso é fácil.
Quando ela se preparava para atravessar o rio, ouviu uma voz, né, lá da floresta, dizendo, não atravessa. Se você atravessar nesse momento, você vai ser atacada pelos carneiros e vai encontrar sua morte. Espera vir o sol forte, porque eles vão se deitar, né? Quando o sol está muito forte, eles vão se deitar, relaxar. E aí é hora de você ir lá, cortar a lã e trazer. E assim ela fez e conseguiu a lã. E levou a lã dourada para Afrodite. Tem muito mais tarefas que ela sempre foi ajudada, não sabe por quê. Bom, depois de muitas e muitas tarefas, de muito sofrimento, de muita quase desistindo, mas ela não desistia porque ela queria a volta do amor dela, né? Então, o que ela fez, né? Ela foi para Afrodite e disse, eu já fiz tantos trabalhos e mesmo assim você não perdoa. E ela falou assim, não, ainda tem muito mais trabalho para você fazer. Mas quando saiu dali, tá? Enfim, depois de não desistir de tantos trabalhos, ela conseguiu de novo o amor de Eros. Eros apareceu na frente dela e acabou perdoando-a. Voltou para ela e disse, você merece meu amor porque você não desistiu de mim. Você podia muito bem entrar no outro destino e você ficou, focalizou tua vida para eu te perdoar e eu te perdoo. Bom, então além de perdoá-la, ele ainda foi pedir a Zeus que a transformasse numa imortal. Levou-a para o Olimpo e ela, depois de comer a ambrosia e o néctar dos deuses, ela ganhou a imortalidade, tá? Essa história terminou aqui. Eu podia falar todos os trabalhos dela, mas foram muitos, então a aula ia ficar muito comprida, já está em 17 minutos. Para terminar, amor, ou Eros, e psique, ou alma, ficaram para sempre unidos e imortais. E da união desses dois nasceu uma filha, que vai se chamar Volúpia. E vou acabar a aula por aqui. Beijo!